Olá, bom dia, turminha da pré-escola, tudo bem? Quantas coisas gostosas, né, que vem nessa nova apostila. Saber das descobertas, a evolução do meio de transporte. Nem eu conhecia tantas coisas. Foi muito bom a nossa aula ontem com a professora Marina. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula. E sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre os meios de transporte, aproveitando ainda a nossa aula que nós tivemos ontem. O que é? Olha lá. O conteúdo. Nós vamos fazer o quê? Classificando os meios de transporte. O que será que é classificar? A apostila, nós vamos ver a página 9, 10 e 11. E na hora do vídeo, nós vamos ter imitando os meios de transporte. Vocês vão gostar bastante dessa parte. E a tarefa, ela vai ser no caderno. Então, vamos começar? Vocês conhecem esses personagens? Eles são fantásticos. Tenho certeza que vocês estão fazendo coraçãozinho aí para mim. Certeza absoluta. É o quê? A turma do Snoopy. E o que será que está acontecendo nessa cena? Eles estão em fila para entrar num ônibus. E aonde será que eles vão? Muito bem, eles vão para a escola. É um ônibus escolar. A maioria dos desenhos, eles trabalham muito com os meios de transporte. Igual essa figura que eu escolhi, que eles pegaram um ônibus para poder fazer a cena do Snoopy. Outra cena bacana e que vem um monte de coisa gostosa, que é cheio de encanto, é o quê? O filme da Cinderela. Eles transformam uma abóbora numa carruagem, os ratinhos em cavalos. O outro ratinho, ele vira um chofer, né? E a Cinderela, ela se transforma numa linda garota. E essa carruagem serve para quê? Muito bem, se o Snoopy vai para a escola de ônibus, a turma dele, a Cinderela vai para um baile. Essa daqui é fantástica, quando a gente pode pegar a nossa vassoura e vamos lá! Isso, a cena do Pica-Pau. A cena do Pica-Pau. Tinha um monte de vassoura e o que aconteceu? Gente, ela perdeu a vassoura mágica no meio de um monte de vassoura. Foi complicado. E para que servia a vassoura? Muito bem, para levar a bruxa de um ponto ao outro. Ela queria correr atrás do Pica-Pau. Vamos ver, qual que é o outro? O Popeye, ele está lá, ele tem as suas viagens marítimas, tudo no mar, acontece dentro de um barco. Viu como os desenhos usam tantos meios de transporte? Esse aqui é fantástico, o Batmóvel. Ele tem um monte de acessório e eu tenho certeza que vocês adorariam andar no Batmóvel, até eu. E agora? O Aladim. Qual é o meio de transporte do Aladim? Um tapete voador. E o Aladim, ele o quê? Anda por cima da cidade. E ele tem o quê? Um monte de aventuras com um tapete voador. Próximo. E aqui? Outro meio de transporte, uma capa invisível. A Sheila, lá da caverna do dragão, ela pegava e poderia transportar, sair da onde ela estava para outro, fugindo do seu inimigo. Eu queria ter uma capa que me deixasse invisível e que eu pudesse ir em qualquer lugar que eu quisesse. Outro. Quem gostaria desse meio de transporte? Como treinar o seu dragão? O Banguela! Mas o Banguela é um meio de transporte? No caso aqui, ele é o meio de transporte que eles faziam as aventuras e que saíam de um lugar para outro. Viu como o meio de transporte depende do momento? É que nem a mamãe quando ela está carregando o bebê. O transporte vira a mamãe, porque sai com o bebê de um lugar para outro. E o Pequeno Príncipe, que ele utilizava um cometa. Gente, os desenhos, eles vêm recheados disto. Ou se não, o trenó. Lá do Frozen, né? O Svel, que ele tinha o quê? Isso, uma rena que ele puxava, né? E agora? Gente,
Esse é um dos filmes que eu mais gosto, O Mágico de Oz. Aqui nós temos 3 meios de transporte. O furacão, que carregou a casa de um ponto para o outro, a bicicleta da bruxa e depois ela transforma ela em uma vassoura. E aqui também, nessa parte que tem o furacão, tem o quê? Um barco, mas ele não está na água, ele está navegando no meio do furacão, no meio das nuvens. Gente, olha como a gente tem que olhar os desenhos e quanta coisa tem. E ele também tem o quê? Uma bolha de sabão, que traz a fada do norte. Num só desenho, olha quanto ele usa o meio de transporte. E assim como no final tem um balão. Mas as meninas também gostam muito de um outro meio de transporte. O carro da Penélope Charmosa. Ai, gente, agora vimos como os desenhos são importantes? Você já se imaginou? Então, você brincou de imitar já os meios de transporte. E como nós estamos falando isso, na hora do vídeo, nós vamos chamar a professora Jane. Por quê? Ela vai fazer com vocês imitando os meios de transporte. Tira o sofá, arrasta tudo e faça com a tia Jane os transportes. Daqui a pouco a gente volta. Oi, crianças, tudo bem? Hoje a tia Jane veio para a gente poder dar um passeio por vários meios de transporte. Vamos comigo? Então vamos lá! Dirigindo meu carro, que eu vou à praia dirigindo o meu carro. Sinal vermelho parou. Como é que faz a buzina, hein, gente? Vamos cantar? Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Sinal vermelho parou. Parou. Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente? Ih, que legal, vamos lá agora. Xiu, 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 xiu. Xiu, 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 xiu. Xiu, 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 xiu. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Parou, sinal vermelho. Agora nós vamos andar de ônibus. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O passageiro sobe e desce pela cidade. O neném faz ué, 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 ué. O neném faz ué, 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 pela cidade. A mamãe faz a mamãe faz pela cidade. Eu vou viajar de avião, de avião, de avião. É um meio de transporte pelo ar, então vou voar. Eu vou viajar, vou de navio, de navio, de navio. É um meio de transporte pelo mar, eu vou navegar. Eu vou viajar, eu vou de trem, vou de trem, vou de trem. É um meio de transporte pelo chão, eu vou no vagão. Eu vou viajar de avião, de avião, de avião. É um meio de transporte pelo ar, então vou voar. Eu vou viajar, eu vou de trem. É um meio de transporte pelo chão, eu vou no vagão. Pessoal, imitar os meios de transporte foi muito bacana, né?
A gente lembrou de um monte, mas eu trouxe para vocês a página da apostila, lá a página 9. Vamos ler? Olha lá, vocês brincaram de imitar vários meios de transporte. Dedinho no número 1, põe lá o dedinho no número 1. Qual meio de transporte você achou mais divertido imitar? Põe aí o nome e depois você manda para sua professora. Dedinho no número 2. Desenhe um momento dessa brincadeira. Como que foi brincar? Então vocês vão desenhar aqui. Então tira a foto e manda para a professora. Eu quero ver, hein? Gostaram? Agora, chuvas de ideia. O que nós temos de chuvas de ideia? Bom, o que são os meios de transporte? Olha lá. Por que chamamos os carros, as motos, bicicleta, aviões, barcos, canoas de meios de transporte? Justamente, é quando a gente vai de um lugar para outro. Então, a gente já sabe por que é meio de transporte, é o que a gente vai se locomover, né? E o 2, por onde esses meios de transportes passam? Vamos observar? Aqui, os aviões passam por onde? Isso, lá no céu, né? Eles ficam suspensos. E os carros? Os carros, eles precisam do chão, eles precisam de um atrito para eles poderem se locomover. E os barcos, que são na água. Então, eles se locomovem em lugares diferentes, na água, em cima do solo, no gelo ou no céu. E será que podemos classificar estes meios de transportes? Será que a gente pode classificar? Ontem a professora Marina deu um resuminho, mas hoje nós vamos ver de pertinho. Como que a gente pode sim classificar? Vamos olhar essa imagem. O que tem nela? Avião, balão, helicóptero, caminhão, um barco. Nós temos caminhão, um carro do bombeiro, um ônibus escolar. Então, como que a gente vai separar? Vamos escolher aqueles que têm atrito com o solo? Aqueles que a gente pode pôr na terra? Vamos lá. Muito bem. O ônibus, o caminhão e um carro de polícia. Percebam que eles começaram aqui, ó, e eles fizeram um trajeto, olha. Agora, nós vamos fazer o trajeto ao contrário. Vamos começar aqui. O táxi, a moto, olha, não pode deixar a moto para trás. O outro carro de passeio, um caminhão de mercadoria, o caminhão de bombeiro e um caminhão que transporta o quê? Concreto. Olha, todos esses, será que nós fizemos todos? Não, gente, olha aqui, ó, escondidinho, olha. Tem um trator. E será que nós vimos todos? Pequenininho aqui, gente, olha aqui. Vou ampliar para vocês, olha. Uma bicicleta, ele também é um meio de transporte, a gente usa ela para ir de um lado para o outro. Agora sim, nós selecionamos todos. Tanto o trator, quanto a bicicleta, a moto, os carros, caminhões, ônibus, são todos o quê? Isso, meio de transporte terrestre. Então, nós sabemos que eles precisam estar na terra. Até o trenó, mesmo que é no gelo, ele precisa do atrito. Então, a gente fala que ele precisa do solo, por isso que ele é chamado de terrestre. Como esses são os terrestres, esses que estão aqui, olha, que eles estão suspensos, olha, o avião, o helicóptero, o balão, eles ficam no ar, eles ficam suspensos, eles não precisam de um chão para ter atrito. Eles são chamados de transportes aéreo. Por quê? Eles são no ar. Agora, se o aéreo, que eles estão suspensos, a terra, os terrestres precisam de um contato, como que nós vamos chamar os que estão na água? Muito bem, como o navio, cadê? O barco, o navio, nós vamos chamar ele de aquático. Então, nós podemos classificar como terrestre, aéreo e aquático. São meios de transporte. É quando a gente fala talher. Se eu falar pega os talheres, já fica subentendido que eu vou pegar o quê? A colher, o garfo, a faca. A mesma coisa, meios de transporte. Estão todos os meios de transporte. O terrestre, o aéreo e o aquático. Gostoso classificar desse jeito, né?
E para isso nós precisamos do anexo 2, que nós vamos trabalhar agora dentro da anexo 1, que nós vamos trabalhar o quê? A apostila, tá? Então você fez o recorte, nós vamos precisar. Vou deixar essa primeira parte para a gente descobrir palavras. Vamos começar? Ontem a professora Marina trabalhou o quê? A palavra jangada. Jangada. Já lembro do jacaré, ó. Jangada. Aonde será que está escrito jangada? Muito bem, aonde começa com J. Você consegue identificar? Aqui começa com J. Aqui. Aqui. Muito bem. Essa começa com J. Então, ela vem aqui, ó. Jangada. Jan. Ela sai pelo nariz, ó. Jan. Então, é a jangada. E agora, qual que é este? É o barco. O barco, nós temos outra palavra muito parecida, que é o balão. Aonde será que está escrito barco e balão? Vamos pensar? Aqui está escrito, ó, B com A. Olha lá, aqui está escrito ba. Olha aqui, ó, tem o ba aqui e tem o ba aqui. Mas qual que eu quero? Eu quero barco, bar. Ó, lembra que a professora falou que dá uma esticadinha? Então, aqui nós temos barco. E o balão? É claro, vai ser a palavra ao lado, ó. Balão. E termina com ão. Olha lá. Balão. Bar precisa do R. E balão precisa só do ba. E fora essas duas, jangada, barco, balão, qual que nós podemos pensar? Vamos lá? Olha aqui, nós temos carroça, canoa e carro. Se eu olhar a carroça, eu vou tirar esse saque, olha. Fica muito parecido carro. A diferença é o sa. Olha lá, carroça, canoa e carro. Então, como que eu vou, por onde eu vou começar? Olha lá, carroça. Qual que é a diferença? É o sa aqui no final. Olha aqui, carroça. E o carro. Olha os dois R's, olha. Carro. Então, jangada, barco, balão, carroça, carro. E agora? Nós estamos fazendo tudo com K? Vamos lá. Canoa, carroça, carro, canoa, tudo C com A. Não é a letrinha K. Nós temos que colocar o C com A. Vamos lá, o próximo. Vamos ver aqui. Trem e trenó. Trem. Termina com M, olha. Trem. A gente não tem uma vogal que termina. E o trenó? Isso, termina com O. Trenó. Trenó. E aqui vai vir a palavra trem. Muito bem. E agora, ficou fácil. Avião. Começa com o A. A bicicleta. A professora Marina ontem falou certinho. O B com I. Bicicleta. Presta atenção nas vogais. Bicicleta. E agora o ônibus. O. Começa com O. E o foguete. Dá aquela soprinho, né? Fo. É o F com O. Olha lá, foguete. Jangada, barco, canoa. Trem, trenó, balão. Carroça, avião, bicicleta. Ônibus, carro, foguete. Agora eu vou dar um desafio. Aonde está escrito jangada, que é o primeiro desenho? Muito bem, é o J. Olha lá, jangada. Aonde está escrito trem? Muito bem, o trem está aqui. E aonde está escrito balão? Muito bem, o balão. Então, esse daqui foi muito fácil. E agora, nós vamos inverter. Aqui estão as palavras e aqui nós vamos pôr o desenho. Já consegue ler essa primeira palavra? Muito bem. É o quê? O
Lão, termina com ão. E aqui? É o barco. A diferença é o C com O. Olha lá, balão e barco. Muito fácil este. E qual é a outra palavra que começa com B? Só que não é com o ba, é o bi. Bi é o B com I. Muito bem, a bicicleta. E agora, sobrou 3 palavras que começam com C. Vamos lá. Canoa, carroça e carro. Ficou fácil, né? Canoa, carroça e carro. Também foi fácil esse desafio de leitura. Ah, esse daqui é difícil. Nós temos que descobrir trem e trenó. Trem. A dona Marina falou muito ontem. Muito bem, a palavra trem. É uma, o quê? Monossílaba, só tem uma sílaba. Trem. E agora, onde está escrito trenó? Trenó. Muito bem, é o que termina com O. Trenó. E qual é a palavra que não faz parte de trem e trenó? Não tem nada a ver. Muito bem, essa palavra aqui, como que é? Foguete. Foguete. Então, a palavra que não fazia parte é foguete. Vamos lá. E agora? Avião e ônibus. A no avião. E o ônibus? No ônibus. E essa daqui? Mas aqui, ó. Ão e ão. Aqui, olha lá. É avião. 3 sílabas, ó. Avião. Olha a importância das vogais. E aqui? Balão. E aqui? Ônibus. Agora o último desafio. Esse é fácil. Aonde está escrito foguete? Fo. Muito bem, o F com O. Foguete. A outra palavra, trem. E aqui era canoa. Agora, nós vamos para a hora do conhecimento. Nós vamos ver um vídeo que vai explicar tudo isso de novo. Os meios de transporte. Então, aproveite, assista o nosso vídeo. Meios de transporte, os meios que usamos para ir de um lugar a outro e também transportar mercadorias. Existem transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Transportes terrestres são os que mais utilizamos e podemos ver nas estradas, ruas e rodovias. Eles são os carros, os ônibus, caminhões, entre outros. Também usamos os transportes ferroviários, que são os trens e metrôs. Transportes aquáticos são utilizados nos mares, rios, oceanos e lagos. Esses transportes são os navios, barcos, canoas, entre outros. Transportes aéreos são utilizados no ar. Geralmente, são mais rápidos que os outros transportes. Os aviões, helicópteros e balões são transportes aéreos. O foguete também pode ser classificado como um meio de transporte aéreo. Ele leva os astronautas para conhecer mais sobre o espaço. Por falar em espaço, eu ouvi dizer que por lá existem seres extraterrestres, um tal de alienígena. Se for verdade, qual será o meio de transporte dele? Agora que já sabe tudo sobre meios de transporte, me responda. Qual dessas figuras não é um meio de transporte terrestre? Acertou quem disse helicóptero. Qual dessas figuras não é um meio de transporte aéreo?
Acertou quem disse caminhão. Qual dessas figuras não é um meio de transporte aquático? Acertou quem disse balão. Numere as figuras com o mesmo número do nome delas. 1, carro. 2, barco. 3, avião. Numere as figuras com o mesmo número do nome delas. 1, helicóptero. 2, bicicleta. 3, navio. O que achou de conhecer mais sobre os meios de transportes? O que você e sua família mais usa para se locomover? Agora que nós já sabemos classificar os meios de transporte, se ele é aquático, se ele é terrestre, se ele é aéreo, a gente vai fazer o quê? A nossa atividade da apostila. Vamos lá, na página 10 e 11, tudo bem? Classificando os meios de transporte. Você e os colegas pesquisaram sobre alguns meios de transporte. Recorte as figuras do anexo, nós já recortamos, e colha junte ao nome de cada transporte. E depois a gente vai classificar de acordo com o ambiente usado. Então, tudo bem? Vamos lá, então? Olha lá, meios de transporte. O que está escrito aqui? A primeira palavrinha. Nós temos o quê? Meios de transporte. Aqui vai vir o desenho e vai vir a palavra. Aqui vai estar escrito o ambiente, aonde ele trafega, aonde ele passa. É a terra, o ar ou a água. Então vamos ver o comecinho? Vamos lá, primeira palavra. O que está escrito? Facinho, jangada. Vocês vão pegar o desenho da jangada, vocês vão colar. E nós vamos marcar um X se ele é na terra, no ar ou na água. Muito bem, ele é aquático, ele é na água. E esse segundo? Olha, se ficar muito rápido, depois vocês colam com o tempo. Vamos só fazer essa atividade, vai marcando o X e depois você vem colando. O que está escrito aqui? Olha lá, K, no, A. Por que será que eu pintei as vogais? Para ficar mais fácil para identificar a leitura. Então pode pintar aí também se vocês quiserem. Então nós vamos colar aqui o desenho da canoa. E a canoa, onde que ele trafega? Na terra, no ar ou na água? Muito bem, ele é na água. O que está escrito aqui? Facinho. Começa com T, olha lá, termina com O. Trenó. Então vai colar aqui e vamos marcar. O trenó ele é na terra, no ar ou na água? É no gelo? O gelo precisa de atrito? Ah, então ele é terrestre, ele precisa do solo. Então ele é na terra. Agora, a palavra. Ah, ficou fácil. Carroça. Vocês perceberam que vocês já estão lendo, identificando as palavras? É isso que a gente quer. O desenho da carroça, e a carroça ela trafega na terra, no ar ou na água? Na terra, muito bem, marca o xizinho aqui. E essa palavra? Olha só as vogais, olha lá. I, e o A. Bicicleta. A bicicleta. A bicicleta é na terra. Ah, gente, tá ficando muito fácil. E agora? Carro. Aonde que o carro trafega? Vamos colar. Ele trafega na terra. E aqui? Barco. Aonde é o barco? Muito bem, na água. Então o xizinho vai vir aqui na água, ó, na coluninha da água. E agora? Trem. O trem. A gente vai pôr o trem e ele vai na onde? Por cima da terra. Ele precisa de atrito, né? E agora? Balão. O balão precisa da terra? Não, ele vai no ar. A foto do balão e ele vai aqui, ó, na coluninha do ar. Agora, avião. Balão, avião. Cola a foto do avião. E ele vai aonde? No ar também. E agora o de baixo? O ônibus. E aonde que o ônibus vai?
Pelo atrito da terra. Muito bem. E agora o último. Foguete. Para onde vai o foguete? Para o céu, né? Ele vai para o ar. Então, ele é no ar. Então, nós temos na água 1, 2, 3. No ar, 1, 2, 3. E na terra? Vamos começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual nós temos mais? Os meios de transporte terrestre. E agora de tarefa, o que vai de tarefa? O nome, a data. E a gente vai fazer assim, ó, escreva o nome do meio de transporte que você mais gostou. Qual foi o que você mais gostou? Escreva o nome aí. E faça um desenho do meio de transporte que você mais gostou das aulas. Então, agora é o desenho. A professora Marina explicou dos elementos que tem que ter. Então, se é na terra, se é na água, se ele é no céu, tem que ter todos os elementos, né? E escreva o nome do local que ele trafega. Qual é o lugar que ele trafega? Então, o que é trafegar? Aonde ele passa, né? Por onde ele passa. Se ele é terrestre, se é na rua, se é na estrada de terra, se é aéreo, que é no ar, ou se é na água, se é numa lagoa, se é num rio. Então, você pode pôr o nome do local que ele trafega. E agora, nós vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa. Eu gostaria de dar um depoimento que em agosto eu descobri um carocinho no meu seio. E eu fiquei muito preocupada e eu precisei ir no Hospital do Câncer para ver o que tinha. E quando eu cheguei lá, eles também me preocuparam. E eu não sabia, e agendou a minha mamografia. E quando eu fiz a mamografia, o carocinho tinha mais ou menos uns 3 centímetros. É mais ou menos desse tamanhozinho. Mas era um caroço já grande, considerado perigoso já. E quando eles foram olhar, eles acharam melhor fazer uma investigação. E eles pediram para eu fazer uma ultrassonografia. Essa ultrassonografia, ela identificou que eu tive uma sorte muito grande. Que na verdade, o meu carocinho era um cisto d'água. Só que quando eu estava lá, apareceu a vida na minha frente, né? Tudo que eu tinha de sentimento, que eu tinha de tristeza, eu identifiquei. E eu pude sarar minhas tristezas. E o médico falou para mim que eu tive uma sorte muito grande, que eu poderia ter tido um câncer mesmo, né? E que ele gostaria de dar essa notícia que era só um cisto d'água para todas as mulheres que fosse ali no hospital. No dia, quando eu saí, que eu olhei cada mulher que estava sentada lá para poder fazer o exame, eu fiquei com muita, mas muita pena de saber que talvez elas não teriam a mesma sorte que eu. Então, por que eu estou dando esse meu depoimento? Porque a gente tem tempo para fazer o exame e a gente tem que se cuidar. Nós que somos mulheres, nós somos a árvore da nossa família, nós somos o esteio da nossa casa e às vezes a gente não tem tempo. E às vezes quando a gente descobre, o caroço já está grande. E eu tive a sorte. Então, eu espero que vocês não tenham que passar esse susto que eu passei, essa dor, essa angústia. E que vocês não tenham que passar também o que outras mulheres estão passando, que vocês possam fazer um tratamento, que vocês possam buscar recurso antes de ser tarde. Então, façam o exame de toque, olhem, investiguem. Mulher acima de 40 anos vai fazer a mamografia, ela dói? Dói, mas dói muito mais saber que a gente está com câncer, que a gente tem alguma coisa que possa ceifar a nossa vida. Então, a minha mensagem é que vocês possam realmente fazer o exame antes de ser pior, tudo bem? Então, vai ao hospital, faça o exame antes que seja tarde. E a nossa aula hoje vai acabar por aqui. Esse mês de outubro é um mês muito especial. Então, apesar dos meios de transporte ser o nosso assunto, a mulher não poderia ser esquecida. Nós terminamos por aqui com um baita carro rosa para a gente não esquecer que a mulher ocupa o espaço. Um beijo e até mais!